Tudo certo? Coloca nos comentários para mim. Helena, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é de processos. É um negócio que eu curto bastante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente no dia de hoje. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Como é que vocês estão aí? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tava mudo, né? Eu tava com o microfone desligado. Agora 100%. E o pessoal aí, como é que tá o pessoal do Instagram? Tudo certo aí? Fala, Michel, Silvano, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre processos hoje dentro do teu negócio? Vamos falar sobre... Cara, processo é um negócio muito legal, cara. Eu gosto muito de processo. Porque o processo, ele tira a margem de erro da tua empresa. Margem de erro da tua empresa. Jean, tamo junto, Jean. Cristiano, tamo junto, Cristiano. Tá no YouTube comigo. Quem não tá no Instagram, tá no YouTube. Vamos embora. Vamos gravar essa aula bacana para vocês. O pessoal do Instagram vai levar essa aula junto com a gente aqui. Obviamente que toda essa aula que a gente grava fica gravado no nosso curso online de gestão, tá? Inclusive, os meus alunos, depois dessa aula, têm tarefa para fazer, tá? Então, fica ligado nisso aí. Tem tarefinha para fazer, tá? Paraná tá pegando fogo, diz o Michel aí. Tamo junto, pessoal. Vamos embora, vamos falar sobre gestão. Quem é que tem processos bem definidos aí nessa empresa? Conta para mim. Quem é que tem processos bem definidos dentro dessa empresa? Eu quero saber quem tem processos bem definidos dentro do seu negócio. É isso que eu quero saber hoje. Quem é que faz processos? E de que forma usa o processo? Pessoal, eu tenho uma ideia de processos que, cara, eles são fundamentais para dentro da empresa. Fundamentais para dentro do negócio, tá? Os processos, eles vão dar o direcionamento para o teu colaborador, eles vão dizer como deve ser feito cada etapa de um determinado processo dentro da tua empresa. Então, com certeza, os processos hoje, eles são uma forma da gente conseguir padronizar a nossa empresa. Claro que existem alguns poréns, né? Nós tivemos um problema, por exemplo, essa semana na minha empresa, com WhatsApp e telefone fixo. Até um grande amigo me reclamou do atendimento da minha empresa, mas eu tive esse problema. Então saiu fora do que eu poderia fazer, tá? Então existe um processo para isso, existe um processo, tá? Não está funcionando o meu telefone, o que eu faço agora? E aí nós vamos aos poucos mostrando como devemos fazer para o nosso colaborador, tá? Vamos lá então, vamos começar nossa aula. Então vamos lá. Você sabe o que acontece no seu dia a dia da sua empresa? Você sabe exatamente o que acontece no dia a dia da sua empresa? A sua equipe sabe fazer as coisas em todas as situações? Então, todas as situações, a sua equipe, ela sabe o que tem que ser feito? Então, por exemplo, se você tem uma empresa, uma assistência técnica que nem a nossa, tem uma empresa que nem uma assistência técnica, cara, na assistência técnica que você tem, todos os colaboradores, eles fazem a entrada de determinado aparelho da mesma forma? Toda venda de um produto é feita da mesma forma? Toda venda de um telefone é feita da mesma forma? Se você acabou de mentalizar não, então você já tem um problema de processo. Porque todos os processos devem ser iguais. Tá? Então, não interessa se é o vendedor A, o vendedor B ou o vendedor C. O processo tem que ser iguais para todos. Não quer dizer que todos vão vender da mesma forma. Mas como vai ser feita a venda, tem que ser igual. Então, por exemplo, se eu vou dar entrada numa ordem de serviço dentro do meu negócio, tá? Qual é a primeira parte do processo? Cara, revisar o aparelho e fazer o checklist. Isso é a primeira etapa do processo. Pronto. Qual é a segunda etapa do processo? A primeira etapa do processo, por exemplo, desculpa, até me antecipei, é fazer a ordem de serviço. Qual é o processo da ordem de serviço? Pegar todos os dados cadastrais do nosso cliente, pegar tudo ali certinho, especificado do aparelho, e-mail, tudo bonitinho. Pronto, está feita a ordem de serviço. Qual é o próximo passo do processo? É fazer aí o checklist. Como é que funciona o checklist? Câmera gravando, pá. E aí você vai criando esse processo. Isso aí todos os colaboradores têm que fazer. É um ritual dentro da tua empresa. Tem que ser feito, independente de qual seja o vendedor, independente de qual seja o atendente. Tá? Então os processos eles servem para facilitar eu digo que as atribuições do seu colaborador. Porque assim ele sabe exatamente o que ele tem que fazer sem tirar e sem botar, tá? O que são os processos? Eu estou lendo uma colinha aqui minha, porque são bastante coisa para vocês entenderem aqui o que eu escrevi, tá? O que são os processos, então, tá? O processo para nós, então, é um conjunto de passos para alcançar um resultado específico.
Então vai ser um passo a passo para alcançar um resultado específico que a gente pré-determinou. Então, por exemplo, se você quer ter uma boa entrada de aparelhos dentro da sua empresa e não quer ter dor de cabeça depois com o seu cliente, a minha câmera frontal não está funcionando. Mas parei, no processo de checklist, foi feito o processo corretamente? Não. Então falhou o processo. E aí você vai acabar arcando com prejuízos. O processo, ele vai te tirar de prejuízos. Isso é muito interessante. Tá? Então, primeira coisa aí, é um conjunto de passos, de passo a passo, para facilitar aí a vida do teu colaborador e para que vocês tenham um resultado específico, tá bom? Benefícios da gente ter um processo, isso é muito interessante. Se você não tem processo aqui, fica comigo nessa live que eu vou te dar todo o passo a passo do processo aqui, para vocês entenderem o quanto é importante você ter aí tudo muito bem definido no seu negócio, para que você possa escalar de forma saudável, para que você possa fazer todas as tuas tarefas do dia a dia que sejam todas iguais, independente do colaborador. E aí, o que acontece? Olha que legal. Quando você tem todas as tarefas iguais, independente de qual seja o colaborador, você sabe que o padrão da sua empresa vai ser mantido. Isso é o que nos importa hoje. Tá? Então, se você aí está procurando um jeito de fazer o seu processo, fica comigo aqui nessa aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? Primeira coisa, então, dos processos, clareza para a equipe. Por que clareza para a equipe? Mas vamos lá. Se você tem um processo muito bem definido de como se recebe um telefone, tá? De como você vende um determinado produto, de como você faz... vou ter que mexer no meu computador. Como você faz, por exemplo, a substituição de determinada peça dentro da assistência técnica. É feito um processo. Esse processo é feito de que forma? Pessoal, meu computador aqui está ficando sem bateria, eu esqueci de ligar na tomada, só um minuto. Senão vou me perder. Ó, isso aqui que eu estou fazendo é uma falha no processo. Por quê? Eu deveria ter feito isso aqui antes, ter ligado meu computador na tomada antes de começar a aula. Mas eu não segui o checklist do processo, acabou que aconteceu o quê? Vou ficar sem energia no notebook. E aí, você já viu que vai dar ruim. Tá? Então, agora sim. Agora estamos energizados. Feito. Não vai parar a aula. Então você entende o quanto que é importante para que você não perca o padrão da sua empresa? Então, clareza para a equipe, todos vão saber exatamente o que está acontecendo em determinado assunto. Como recebe o aparelho, todo o passo a passo de como recebe o aparelho. Deu um problema de garantia, olha só, importantíssimo. Garantia, qual é o passo a passo, qual é o processo das garantias, qual é o processo dos retornos. Porque aí o teu colaborador, ele já não fica mais com aquela, cara, o que eu vou fazer? Deu uma garantia aqui, será que dessa vez a gente resolve dessa forma, de outra forma? Cara, ter o processo explicado passo a passo, e eu vou falar aqui para vocês como fazer um processo, fica com a gente aqui na live que eu vou fazer como fazer um processo, você vai entender que se você conseguir estruturar o processo, nunca mais você vai ter algum problema de garantia, de retorno, e vai te tirar a dor de cabeça. Por que eu falo isso? Porque quando você tem o passo a passo ali do que tem que ser feito, muitas coisas eu não preciso mais resolver. A própria equipe já tem autonomia para isso, porque eu já dei o processo para cada problema que tem dentro da empresa. Tá? Então, clareza para a equipe, redução de erros e retrabalho. Por que redução de erros e retrabalho? Vamos pensar comigo aqui. Redução de erros. Faz o processo muito bem feito de entrada de aparelho. E no checklist você vê que esse telefone está com problema na câmera frontal. Então você coloca na ordem de serviço e o cliente assina. Quando o cliente vai fazer a retirada, você faz o checklist novamente, mostra que a câmera frontal está ruim e ele assina. E aí depois, 2, 3 semanas depois, ele vem reclamando da câmera frontal e você tem pelo processo padrão, né, que você já fez de saída do telefone, que já tinha um problema na câmera frontal. Isso é um processo bem definido. Outro processo, por exemplo, bem definido, tá? Uma vez nós tivemos um problema aqui de comprar um iPhone de uma determinada pessoa e essa pessoa não tinha, disse que tinha nota fiscal e ficou de trazer essa nota fiscal para nós. E acabou que não trouxe, tá? Falhou o nosso processo. Depois de um tempo, esse telefone foi com o e-mail bloqueado, ou seja, tomamos um golpe de uma pessoa. Mas por quê? Porque falhamos no processo.
Nós só compramos aparelhos se tiver nota fiscal. Isso fica até uma dica para vocês. Se não tiver nota fiscal, não compre o aparelho, tá? Porque aí, se bloquear o e-mail, você tem a nota fiscal e consegue desbloquear. No meu caso aqui, não teve o que fazer e eu acabei perdendo o aparelho porque ficou com o e-mail bloqueado, né? O meu cliente me trouxe, eu acabei trocando e eu acabei ficando com o aparelho bloqueado, tá? Por quê? Porque falhou o processo. Se tivesse feito o processo desde o início, não teria esse problema, tá? Depois coloca aí nos comentários se você já tem algum processo feito dentro da sua empresa ou se você tiver com alguma dúvida, tá? Outra coisa aqui, aumento da produtividade, porque você não fica mais batendo cabeça no que você tem que fazer. Então, se o processo de determinado serviço que você vai fazer, ele já é muito bem definido, tudo fica mais rápido. Tudo mais rápido, mais rápido. Porque, cara, você vai lá, você tem que fazer uma ordem de serviço da entrada do aparelho. Cara, você já sabe o que tem que fazer. Vai ali pegar dados do cliente, vai fazer o cadastro dele certinho, vai botar ali o valor, vai botar tudo bonitinho na ordem de serviço que precisa, vai fazer o checklist de entrada. É tudo um passo a passo. Não precisa ir no fim e voltar. Ah, faço o checklist primeiro, a ordem de serviço. Faço... Não. Você tem o passo a passo. Deu uma garantia. E essa garantia aqui, eu não tenho a peça. Por exemplo, um processo nosso aqui, tá? Eu dei uma garantia, tá? E essa garantia não tem a peça em estoque. O que eu faço? Nos meus processos, manual de processo, mostra o que tem que ser feito. É interessante que você faça isso também, o manual de processos da tua empresa. Como é que você vai fazer? De que forma você vai fazer? Tá? Porque aí o teu colaborador, quando ele pega uma garantia, por exemplo, de uma peça que não tem em estoque, ele vai chegar assim, cara, no manual de processo diz que a gente pode emprestar um aparelho para o nosso cliente e em até 5 dias nós resolvemos o problema. Pronto. Ele nem precisa ir até ao gestor. Ele já sabe qual é o processo padrão daquele tipo de problema. Tá? O processo ele vai servir para resolver problemas, tá? E tirar cada vez mais o gestor do circuito, porque aí você fica mais livre para pensar em outras coisas, tá? Melhoria na experiência do cliente. Por que é melhoria na experiência do cliente? Porque você mantém um passo a passo correto, o cliente não fica esperando, ele vê que é tudo muito bem organizado, ele vê que não tem aquelas coisas assim, o que eu faço agora? Uma garantia, o que eu faço agora? Chama o gestor, chama o gerente, chama isso, chama aquilo, chama o técnico. E o cliente vê aquele alvoroço dentro da empresa, fica, cara, mas que bagunça é essa aqui? Deu garantia? Qual é o processo da garantia? Se você não tem o processo da garantia aí muito bem definido, parece que a sua empresa é bagunçada. Se você não tem um processo de venda de telefone, parece que a sua empresa é bagunçada. Tem um processo. Você vai pegar o telefone, vai fazer todo o cadastro do cliente, vai arrumar o telefone na caixinha bonitinho, vai oferecer até para as vendas, tá, pessoal? Vou vender o telefone, qual é o processo de venda? No script de venda, que faz parte de um processo, é vender os acessórios junto. Cadê o teu processo aí? Você tem? Está bem alinhado? Facilitação na integração de novos colaboradores. Isso aqui é espetacular. Por quê? Se você tem todo o teu manual de processo 100%, ou não precisa ser todo, tá? Eu vou ser bem sério com você, assim, se você tiver 50%, 60% dos teus processos eles digitalizados, cara, você já está à frente da maioria do mercado. E aí, quando você contratar um colaborador, fica muito mais tranquilo, porque o cara vai chegar ali, por exemplo, na frente do balcão de atendimento, um vendedor. O que eu faço quando der um problema de garantia? Tá aqui o processo, a garantia, se ele vai lá e lê todos os processos de garantia, antes dele começar a atuar no nossa empresa, ele já tem que estar a parte dos processos. Os processos com ele já tem que estar 100%. Ele já tem que saber o que está acontecendo ali. Tá? Então isso é muito importante. Então isso vai facilitar a inclusão do novo colaborador dentro do teu negócio. Vou pegar um técnico novo, por exemplo, tá? Qual é o procedimento de compra de peça? Qual é o procedimento quando uma peça danifica no meio do conserto? Qual é o procedimento, por exemplo, de uma peça que deu garantia? Se você tiver esse manualzinho de processo para que ele saiba o que fazer, cara, já te liberta muito, muito, muito. Você para de ser escravo disso, porque é só seguir o passo a passo. Cara, processo é um manual do teu negócio. Qual é o manual? Quais são as coisas que você tem que saber como é que funciona? Você compra um equipamento, vou comprar um telefone. Cara, como é que eu faço aqui para esse telefone, por exemplo, funcionar de forma correta? Como é que eu faço para incluir aqui as
os números, como é que eu faço para fazer ligação, como é que eu faço para carregar, isso tudo está no manual dele. O manual dele de operação é um manual de processo. E qual é o manual de operação dentro do teu negócio? Pensa nisso. O manual de processo vai ser um manual de operação dentro do teu negócio. O teu negócio, ele tem que entender, quem abre e entra dentro do teu negócio e abre os teus processos, ele tem que entender que cada detalhe, cada coisa que for feita ali, você tem que ter um manual para cada atribuição, cada coisinha que você for feita. Até para abrir e fechar a loja, existe um manual de processo. Vou abrir a loja. E aí vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o manual de processo e como estruturar ele. Cara, é muito simples. Vou abrir a loja. Abre-se o portão, abre-se a porta, desliga o alarme. É no passo a passo. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso e como a gente deve fazer o manual de processo, tá? Vamos embora. Outra coisinha que a gente está falando. Para que servem os processos, tá? Vamos falar sobre isso também aqui. Para que servem os processos? Vamos lá. Garantir que todos da equipe sigam o mesmo passo a passo e mantenham um padrão de qualidade. Tá? Isso é o mais top do processo. Padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Se você está aí pensando em escalar o seu negócio, se você está pensando em fazer mais lojas, em ter mais lojas, cara, manter o padrão de qualidade é fundamental. Tá? Pensa comigo, vamos falar de grandes empresas aqui. Cara, se você for aí no McDonald's, Burger King, Bob's, tanto faz, empresas de fast food. Cara, se você for aqui na minha cidade, for no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, todos eles vão ter um processo de atendimento muito parecido com todos. E pode estar a milhares de quilômetros de distância. Então, independente de qual seja a unidade do McDonald's, você sabe que você vai encontrar o mesmo lanche, com o mesmo sabor, e com um atendimento muito similar ao que você já está acostumado. Correto? É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa fazer com que a nossa empresa ela mantenha um padrão de atendimento que seja padrão McDonald's, padrão Burger King. Tem um livro que eu gostei muito de ler, que foi do Rafael Matos, Vender, Lucrar e Escalar. E ele fala, não importa se a tua empresa vai ser uma franquia ou não, os processos dentro da tua empresa têm que ser muito bem definidos para que ela seja como se fosse uma franquia. Tá? Porque aí você vai ter uma organização top do seu negócio. Top, tá? Alinhamento padrão. Segundo, previsibilidade, saber o que evitar, saber o que esperar e evitar aí grandes problemas dentro de um processo. Estou com um cliente aqui que ele está esbravejando, ele está muito bravo. Mas por que ele está bravo? Você não seguiu o processo, por exemplo, de garantia? Seguir. Então não tem que ficar bravo. Você já sabe o que vai acontecer. É como você vai dar previsibilidade. Você sabe o que está acontecendo. O cliente vai chegar com um problema na garantia. Amigão, essa peça aqui eu não tenho, tá? Eu vou encomendar para você. Em 5 dias está aqui. Tá? E eu tenho esse aparelhinho aqui, eu tenho esse telefone aqui para te emprestar enquanto a peça não chega. Isso é um processo, é o nosso processo aqui da Ação Reparo. Por exemplo, quer ver uma coisa que dava muita dor de cabeça aqui? Vendemos um telefone novo, tá? Se em 7 dias o telefone der problema, nós trocamos para o nosso cliente na hora. Se depois de 7 dias der problema, ele vai para a área técnica. E isso é avisado para o nosso cliente quando a gente vende para ele. Processo. Porque se vai que dê problema, tá? Vendemos, por exemplo, um Xiaomi, deu problema. O cliente já sabe. Cara, menos de 7 dias você falou que ia trocar. Não, realmente, vamos trocar. Tem estoque, troca e acabou. Mais de 7 dias. Bom, mais de 7 dias você sabe que eu preciso levar ele para a área técnica agora. É isso. É isso, pessoal. É isso. Olha como os processos te livram de uma carga muito grande. Porque se você tem um processo correto dentro do teu negócio, você só chega lá e, cara, o combinado foi esse. O combinado, por exemplo, dos telefones é com que eu troque para você agora. Isso dá uma previsibilidade. O teu colaborador trabalha mais tranquilo, o teu cliente trabalha com uma clareza maior, o teu cliente ele vai trabalhar ali com, pô, cara, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara aí ele é honesto e esse cara aí, cara, tem uma empresa organizada. Tá aqui, pronto, esse é o nosso processo. Aceitou, na hora da venda, ok, vamos embora, vamos para frente, tá? Treinamento de novos colaboradores, né? A gente está falando para que serve esse processo. Então nós já falamos aqui de alinhamento e padrão, tá? Para manter o padrão da tua empresa.
previsibilidade, tá? Para que o teu colaborador e nem teus clientes tenham nenhum susto na hora que precisar fazer algum procedimento dentro do teu negócio. Treinamento de novos colaboradores, já falamos um pouquinho disso antes, mas vamos falar um pouco mais agora. Cara, coisa mais chata é você explicar 10, 15 vezes a mesma coisa para um colaborador novo. Vamos falar a verdade. Quem já passou por isso, coloca aí nos comentários. Vamos falar a verdade. Cara, pensa numa coisa chata, é isso. Tá? Então, o que a gente deve fazer nesse momento, quando a gente tiver com os colaboradores novos? Cara, colaborador novo, você dá um manual de processo para ele. Manualzinho de processo, bonitinho, tá aqui, cara. Como é que eu faço a avaliação dos aparelhos? Como é que eu faço até um manual de processo para a área técnica? Como é que eu faço aqui a troca de tela de determinado aparelho? Você pode fazer isso. Eu confesso que eu não tenho manual de processo na minha área técnica, mas poderia ser feito. Por exemplo, assim que a gente aumentar as nossas lojas, tá? Eu posso pegar o meu técnico, e a gente vai falar como é que a gente estrutura o manual de processo daqui a pouquinho. Eu posso pegar o meu técnico e falar para ele, cara, vamos fazer um manual de processo para como é que a gente abre iPhone 12 em diante. E o cara vai pensar, cara, beleza. E ele vai me dar o passo a passo como a gente faz. E todo técnico que pegar ali para pegar um iPhone 12, nunca peguei o iPhone 12 para abrir. Cara, o passo a passo é esse. Esse é o processo para abrir. Entende? Isso vai me dar vai tirar uma carga, a gente vai perder menos tempo com os colaboradores novos, vamos perder menos tempo com os colaboradores novos e vamos também dar mais assertividade para eles. Porque eles não vão fazer o que eles acham, eles vão fazer o que a gente já fez e deu certo. Esse é um dos grandes triunfos do processo, é as pessoas fazerem aquilo que a gente já sabe que deu certo. Tá? Outra coisa aqui, escalabilidade, falamos isso agora, porque sem processo você não vai conseguir escalar o seu negócio. Ninguém consegue abrir mais 2, 3, 10, 15 lojas se não tiver um processo bem definido dentro do seu negócio. Ah, Rafael, a loja de Rio Grande atende da mesma forma que a loja de Pelotas? Sim. A loja de Rio Grande, ela atende no WhatsApp da mesma forma que a loja de Pelotas? Sim. A loja de Rio Grande vende telefone da mesma loja que de Pelotas? Sim. Todas as lojas, elas mantêm o mesmo padrão de processo na hora da venda. Todas as lojas mantêm o mesmo padrão de processo na hora de fazer aí um serviço. Por exemplo, nós temos alguns grupos, né, das empresas. Aí quando a gente precisa, por exemplo, de orçamento, existe um processo para isso. E as duas lojas seguem o mesmo processo. Quero um orçamento de determinado serviço, de determinada tela que eu não achei nos fornecedores locais e não temos em estoque. Segue o processo. O processo é ir até lá o nosso grupo de WhatsApp e botar lá a peça que você precisa, com modelo, cor, tudo certinho que a gente precisa, especificações. Assim, o responsável vai fazer ali o orçamento e você vai poder passar para o seu cliente. Tá? Esse é um processo. Tá? Um processo de quando o telefone está acabado na área técnica, tem um processo também. Por exemplo, quando o telefone é finalizado dentro da ação reparo, independente de qual loja seja, o técnico ele vai lá dentro do grupo, tá, dos serviços em andamento e bota lá OS tal, 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 aparelho tal, finalizado, troca de tela, tudo ok, testes feitos. Pronto. Quando o meu técnico bota isso dentro do grupo, o meu atendente automaticamente já vai lá e olha, ó, perfeito, está pronto, já vou avisar o cliente. Processo. Esse é um processo que a gente estabeleceu, entende? Então, isso traz mais rapidez, traz mais confiança e fica mais fácil de nós gerir várias lojas, tá? Redução de estresse e conflitos, ou seja, colaboradores não precisam adivinhar o que fazer em determinada situação, falamos muito disso sobre garantia e gerenciamento de problemas aqui. Então, cara, o cliente chegou esbravejando dentro da loja, tem um processo para isso. Tem que se acalmar, você tem que falar baixo, tem que entender o que o cliente está falando e sempre manter ele calmo, sabendo que a gente vai resolver o problema dele. É um processo. Isso é um processo. Tá? Você pode fazer vários tipos de processos dentro do seu negócio. Então, por exemplo, vamos falar sobre garantia, processo de garantia. O cliente chegou bravo, né, irritado, gritando dentro da loja. O que fazer? Primeiramente, mantenha a calma. Segundo, fale mais baixo que o cliente. Deixe o cliente falar. Não discuta com o cliente. Então, tem várias coisinhas. É um manual, pessoal, um manual. Aí a pessoa vai ler aquilo. Quando acontecer isso, ela vai startar. Isso é legal porque isso afeta uma parte do nosso cérebro. Vamos viajar um pouquinho junto aqui, né?
A gente tem três áreas no nosso cérebro que funcionam, né, a todo momento, né? Uma área mais rústica, que a gente chama de reptiliano, né? Uma área mais emocional e uma área mais racional. Se a gente não dá ferramenta para o nosso cérebro, se a gente não dá ferramenta para o nosso cérebro na área racional, a área emocional toma conta. Vou dar um exemplo para vocês. Esse cliente que chega até nós, furioso, brabo, porque alguma coisa aconteceu de errado dentro do produto que ele comprou ou do serviço que ele fez com a gente. A tua área emocional pode falar mais alto se você não saber quais são as ferramentas que você tem que utilizar naquele momento. Então, se você tem um manual de processo que é uma ferramenta e lá diz que você tem que falar mais baixo, entender o cliente, conversar com o cliente, se possível, sentar com ele, entendeu? Ele entender que você tem aí a boa vontade de ajudar ele, isso vai fazer com que o teu cérebro, na parte racional, tome conta da situação. Tome conta da situação. E se ele tomar conta da situação, você domina tudo que está acontecendo ali e consegue reverter o problema que está acontecendo. Mas se você não tem processo, a emoção do teu cérebro vai acabar acontecendo, vai acabar aflorando. E aí você vai começar a ficar irritado, você vai começar a querer discutir com um cliente, e aí você pode até perder a razão. Por que muitas vezes a gente vê aí vários lojistas falando que, cara, briguei com o cliente, cara, falei uns absurdos aí pro cliente, às vezes até fui no soco com o cliente, por falta de ferramenta no hemisfério lógico do seu cérebro para combater a emoção do cliente do outro lado. Exatamente isso. E o processo é uma ferramenta importantíssima para que você mantenha a calma, para que você saiba reverter qualquer tipo de problema dentro do seu negócio. Entende? Isso é muito bacana, tá? Então isso faz com que, a gente está falando de redução de estresse, né, para os nossos conflitos, faz com que os colaboradores, né, consigam saber o que fazer em determinadas situações, tá? Vamos para uma parte bacana agora, que é como criar os processos. Estão gostando da aula aí? Coloca nos comentários aí, estão gostando da aula? Estão gostando da aula? É bacana essa aula de processo, tá? Pessoal, criar processos não tem nada demais. Nada demais, tá? O que você tem que entender? Tá? O que você tem que entender? Os processos, eles têm que ser tarefas, tá? Tarefas rotineiras que precisam ser organizadas. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que é rotina dentro do teu negócio, você precisa fazer com que sejam tarefas organizadas. De que forma a gente vai fazer isso? Passo simples, tá? Primeiro passo, criar as etapas claras e lógicas desse negócio. Cara, muito tranquilo. Etapas claras e lógicas. Vamos fazer aqui, vamos viajar junto nos processos aqui, tá? Como é que eu faço uma etapa clara e lógica? Processo de abertura da loja. Tem aqui na loja, tá? Processo de abertura da loja. Ou processo de fechamento da loja. Então vai lá. Vamos fechar a loja. Beleza, fechou o caixa, ok? Desligar luzes, desligar o condicionado, desligar luzes, tá? Verificar as persianas se estão fechadas, ligar o alarme, trancar a porta. Criamos um processo lógico e claro. Tem alguma dificuldade nisso? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Tá? Então é um processo muito claro, é um processo lógico. Mas, Rafael, por que a gente tem que fazer isso? Vocês já não tiveram um colaborador que deixaram o ar-condicionado ligado? Vocês já não tiveram um colaborador que deixaram alguma luz ligada? Ou até mesmo, pior ainda, esqueceram de trancar a loja? Isso já aconteceu comigo. Por isso que existe um processo para fechar a loja. Porque se a pessoa vai dizer assim, Rafael, esqueci o ar-condicionado ligado. Cara, mas está no teu processo. O processo é desligar a luz, desligar isso, para ver as persianas, desligar o ar-condicionado. Por que você não fez o processo? Entende? Está no processo. Imagina um ar-condicionado funcionando toda noite. O desperdício de energia que nós vamos ter aí. Tá? Segundo passo, tá? Criamos as etapas lógicas e claras de todo o processo. Tá? Cara, não dificulta o processo. São etapas lógicas e claras. Tá? Segundo passo, vamos documentar cada etapa de forma simples e direta. Você vai colocar cada etapa de forma simples e direta. Como eu falei aqui, por exemplo, né?
no fechamento da loja, tem também a abertura da loja. Né? Abertura da loja, processo de abertura da loja, desligar o alarme. Segundo, abrir o cadeado das persianas. Terceiro, ligar os computadores. Quarto, ligar todas as luzes da loja. Quinto, ligar a máquina de película. Sexto, ligar o ar-condicionado. Sétimo, e aí vai. Um a um. Um a um. Cara, tudo bem documentado, etapas de forma bem simples, claro e lógico. Isso é um manual de processo. Rafael, mas por que a gente tem que fazer desse jeito? De novo, cara, quantas vezes eu já cheguei na minha loja, o pessoal entrou, tudo, abriu a loja, 9 horas da manhã a gente abre a loja. Abriu a loja, ligou a luz, ligou o ar-condicionado, abriu as persianas, tudo certinho, arrumadinho, beleza. O cliente 9:01 entrou dentro da loja e o computador está desligado. Cara, aí é erro. Aí é erro. Por quê? Porque o computador desligado, eu não consigo atender meu cliente. Daqui que liga meu computador, eu faço aquela jossa andar. Cara, não seguiu o padrão, porque uma das primeiras coisas que a gente faz no nosso dia é ligar o computador, porque pode ter alguma atualização, alguma coisa, e ele vai demorar para ligar. E aí o teu cliente vai esperar, pô, aí ele pega um outro notebook, faz uma correria. Cara, segue o padrão, segue o manual. O manual é o quê? Abriu a persiana, tirou o alarme, abriu a persiana, liga a luz, já liga o computador. Depois segue fazendo o restante dos processos. Tá? Aqui no processo nós já vamos falar nisso, que o processo ele não é talhado na pedra. O processo ele pode evoluir, tá? Ele pode ser modificado. A gente já vai falar também com quem vai fazer os processos. Tá? Então, agora nós temos também que a gente tem um umidificador com cheiro gostoso na loja. O processo é manter aquilo sempre cheio, sempre com cheiro gostoso dentro da loja. E de manhã cedo tem que ser feito aquilo. De manhã cedo tem que ser feito aquilo. Tá? Ó, vamos lá. Importante documentar cada etapa de forma simples e direta. Agora vem grande chave da parte de fazer um processo muito bem feito dentro do teu negócio. Que é, quem vai fazer esse processo? Para aí. Quem é que vai fazer? Pensa comigo. Eu estou numa correria louca dentro da minha empresa. Você acha que é eu que vou fazer o processo de entrada e saída de aparelhos dentro do meu negócio? Você acha que é eu que vou fazer o processo de entrada e de abertura e fechamento da minha loja? Você acha que é eu que vou fazer o processo de garantias do meu negócio? Agora não sou eu mais. Quem é que vai fazer isso então? Quem está intimamente ligado com aquela rotina dentro do teu negócio. Quem é que abre a tua loja hoje? É o teu vendedor? Então você vai sentar com ele e vai falar, cara, vamos fazer um processo de abertura da loja? Como é que a gente faz? Vamos fazer junto? Vamos. Cara, vamos mentalizar então. Você chegou, você abriu a porta, tirou o alarme, tal. E aí você vai corrigindo o que você quer que faça naquele momento. Então, por exemplo, ele abre a porta, tira o alarme, liga as luzes, liga o ar-condicionado e diz assim, não, antes de ligar o ar-condicionado, eu quero que você ligue o computador. Beleza. Você foi lá e modificou o processo dele para melhoria. Mas quem é que vai dizer o que está sendo feito é o colaborador que está intimamente ligado com aquele processo dentro do teu negócio. Não vem você dar pitaco no negócio se você não está fazendo. Se você faz, tranquilo. Agora, se você não faz, não mete a mão que você vai estragar o negócio. Tá? Você vai dar os pitacos ali. Você, ó, cara, eu prefiro que faça dessa forma, porque dessa forma vai ficar mais interessante para nós. Essa forma vai ficar mais interessante para o cliente. Mas assim, cara, não vamos reinventar a roda. Não vamos reinventar a roda. Vocês estão entendendo? Meus alunos aí estão entendendo? Sem reinventar a roda. O negócio já está andando. Nós vamos só melhorar. Se a gente botar muita mão, pode acabar estragando, tá? Então não vamos reinventar a roda. Tá? Então quem é que vai fazer o processo? O colaborador que está intimamente ligado com o processo da rotina aí no teu negócio. Tá? E você vai sentar com ele e ver aí uma melhoria daquilo que ele já está fazendo. Tá? A não ser que você veja que o processo está totalmente errado. Ah, Rafael, tá tudo errado aqui, não, nada prestou. Aí você senta com ele e faz um processo novo. Tá? Aí sim, você senta com ele e faz um processo novo. Tá? Vamos embora. Quem faz o processo, né? Como definir as responsabilidades e atribuir tarefas. Então, por exemplo, isso aqui é interessante, tá? Na parte de... Eu fiz uma anotação aqui. Quem faz o processo e quem são os responsáveis por aquilo, tá? Então, por exemplo, o responsável pela abertura da loja é um colaborador.
O responsável pela execução de serviços é outro colaborador. O responsável pela venda de aparelhos ou responsável pela resposta no WhatsApp é outro colaborador. Tá? Cada um vai ter uma atribuição dentro do processo. Tá? O papel dos processos para os novos colaboradores, já falamos sobre isso. Exemplos práticos de benefícios do processo. Bom, antes de ir para os exemplos práticos de benefícios do processo, eu quero saber se ficou alguma dúvida de como fazer o processo. Você ficou com alguma dúvida de como fazer o processo? Pessoal do YouTube, bota aí nos comentários para mim. Tá? Como fazer o processo. Ó, o James botou aqui. Quando o aparelho chega morto na loja, como testar os Perifex, Rafael? Cara, o processo que eu tenho é botar na ordem de serviço, que é impossível o teste porque o aparelho chegou na loja apagado. Só que o meu processo de checklist é uma filmagem. Então mostra que o aparelho tá morto, entendeu? Qualquer problema que a gente tenha, aquilo ali tá resolvido. Tá? Então tenha um processo muito bem definido, principalmente nesse tipo de aparelho, ok? Exemplos práticos de benefício dos processos, tá? Uma equipe sem processo. O que é uma equipe sem processo? Uma equipe que não sabe o que está acontecendo, a gente chama que tira do sovaco o que vai fazer, tá? Vai te dar confusão, vai te dar erros frequentes, sobrecarga do gestor, confusão porque não sabe o que está fazendo, erros frequentes porque cada vez faz uma coisa diferente da outra, e sobrecarga no gestor porque todo momento vai ficar no telefone. Fulano, o que eu faço assim, assim, assado? Fulano, aconteceu isso aqui, o que eu faço agora? Quem é que já passou por isso aqui? Tá? Quem é que já passou por isso aqui? Todo momento, liga. Fulano, olha só, deu um problema aqui numa garantia, tal, e o cliente quebrou a tela. O que eu faço? Pô, tá no meu processo. Se o cliente quebrou, um processo para vocês. O cliente quebrou a tela, no meu processo, já tá lá. O que eu tenho que fazer? Eu não preciso ficar falando. Ó, se ele quebrou a tela, o que a gente vai fazer? Se for em menos de 7 dias, a gente vai ofertar uma nova tela com desconto. Se for em mais de 7 dias, não tem garantia. Pronto. Rafael, o cliente levou a tela, o cliente está com um problema na garantia aqui e faz menos de 7 dias. Já falei para vocês, troca a tela para ele na hora. Tá? A Vilena está perguntando, esses processos são apresentados aos colaboradores no treinamento? Sem dúvida nenhuma. Todos os processos são apresentados para os colaboradores. Tá? Todos os processos são apresentados para todos os colaboradores. É interessante, como eu falei, eu tenho um manual de processos, eu vou até disponibilizar esse manual de processos da empresa para os meus alunos de gestão de especialistas, tá? Alunos que estão comigo. Após a gente finalizar essa aula, eu vou botar essa aula lá no nosso curso, tá? De gestão, e vou colocar uma tarefa para vocês, e vou colocar também, além de uma tarefa, vou colocar também os meus processos da Ação Reparo para que vocês peguem como inspiração para vocês, tá? Dá uma olhadinha lá depois, tá bom? Gostaram? Vocês vão ver. E sim, Vilena, você mostra para os seus colaboradores de treinamento, tá? Galera do que está comigo no Instagram, se você não faz parte ainda do meu curso de gestão, apenas R$ 97,00, clica no link da bio, tá? Aí o pessoal aqui, ó, Davi já gostou. Gostaram, né? Cara, eu sou um pai para vocês. Vou dar assim, ó, de mão beijada. São 28 páginas de processo, tá? Então fiquem ligados. Vamos lá. Uma equipe sem processo, então, nós vamos ter confusão, nós vamos ter erros frequentes, nós vamos ter sobrecarga no gestor. Uma equipe com processos, vamos ter uma equipe ágil, uma equipe com confiança e uma equipe com autonomia. Isso que é o mais importante, uma equipe com autonomia. Uma equipe que não vai precisar de você a todo momento para fazer qualquer coisa. Rafael, por exemplo, eu tinha um problema aqui que eu achava um saco, e acho um saco até hoje, meu bigode, acho um saco até hoje, ficar fazendo orçamento. Cara, orçamento para mim é um saco. Enfim, vou criar um processo para isso. Chamei a minha gerente, ó, esse aqui, tá? É os meus fornecedores. Criei uma planilha de como eu gosto que faça os nossos orçamentos. Você vai fazer assim, assim, assado. Esse é o processo de orçamento agora, tá? Então, qualquer orçamento que a gente não tenha como já resolver na frente de atendimento, ele vai para o grupo de orçamento e você vai fazer dessa forma. Isso virou um processo. Pronto, tá feito o processo. Olha aí. Sabe, viu como é simples? Eu identifico o problema com o gestor, que sou eu, identifico o problema com o gestor, vejo quem é que vai fazer, lembra? Ó, criação das etapas claras e lógicas, a importância de documentar, quem faz o processo. Quem faz o processo nesse caso vai fazer uma gerente.
ela vai seguir aquele padrão que eu fiz ali para ela. Perfeito? Agilidade, confiança e autonomia, então é uma equipe que tem processos muito bem alinhados, tá? Comparação entre uma empresa organizada e outra desorganizada no atendimento do cliente. É só você parar para pensar. Se o seu cliente chega e você domina a situação, você sabe o que está acontecendo, você sabe como interagir com ele, você sabe quais são as formas de você fazer com que esse cliente, você conduza ele dentro do teu negócio, ele se sente um cliente acolhido, ele se sente um cliente que, pô, cara, é uma empresa bacana. Agora, se imagina, você está lá com um BO para resolver com o seu cliente, faz 15 ligação para o seu gestor, ele não atende, e você não tem o que responder. Aí o cliente diz assim, tá, cara, e aí, você não vai responder para mim? Eu falei, cara, eu não sei o que fazer. Aí o cliente assim, que presinha de merda, né? Aí o cara não sabe o que fazer comigo aqui. Olha como fica feio. Entendeu? Você vai dar um sacode de vocês mesmo, cara. Você tem que sacudir, cara. Pô, cara, chega. Ó, tá na hora de parar de brincar de empresário. Tá na hora de parar de brincar de empresário, cara. Cara, isso aqui que eu tô falando de processo com vocês é uma coisa muito, muito básica. Muito básica. É uma coisa que tem que ser feita. É uma coisa que não deve ser negligenciada dentro do teu negócio. Chega, pessoal. Chega, pessoal. Chega de ser amador, cara. Chega de ser lojinha. Tá na hora de ser um lojão. Pô, tá na hora de querer escalar, tá na hora de querer prosperar, tá na hora de querer fazer, gerar emprego, gerar economia. Cara, chega disso, meu. Chega disso. Tô muito afim de fazer, quem tiver afim aí comigo, tô afim de lançar uma mentoria a partir de julho, tá, desse ano. Uma mentoria de 6 meses, online, um encontro por semana, e eu vou, nessa semana, eu vou dar tarefas para vocês fazerem comigo, um passo a passo para vocês melhorarem no negócio de vocês e na vida pessoal de vocês. Logo, logo eu vou falar mais sobre isso, tá? Vou fazer uma mentoria direto comigo. Mentoria, tá? Não é curso, tá, pessoal? Não é curso, é mentoria comigo, tá? Para você melhorar o seu negócio e melhorar a sua vida pessoal. Tá? As coisas que eu melhorei muito na minha vida, relacionamento, família, empresa, tudo isso, eu vou fazer uma mentoria top e vou dar o passo a passo para vocês. Eu quero fazer uma mentoria de 6 meses a princípio, tá? Toda semana nós vamos se encontrar, grupo fechado, tá? E eu vou passar o que você, eu vou te dar as instruções que você tem que fazer para você melhorar no seu negócio. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Bom, vamos seguir aqui. Como introduzir o processo na sua empresa, tá? Como você vai introduzir esses processos na sua empresa? Vamos embora. Vamos começar pelo básico, tá, pessoal? O processo, pessoal, ele não precisa ser complexo, mas ele tem que ser funcional, ok? Então vamos lá, de novo. O processo, ele não precisa ser complexo, ele tem que ser funcional. Vocês vão ver, meus alunos de gestão vão ver lá os meus processos, eles não são complexos, eles são funcionais, tá? Cara, não bota muita coisa, muita minhoca na sua cabeça, não. O processo, pensa o seguinte, uma criança de 10 anos tem que ler aquele processo e saber o que vai fazer. Perfeito? Uma criança de 10 anos, ele lê o processo e sabe o que vai fazer. Isso é um processo funcional, lógico, sem muito blá 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 lá dentro, tá? Porque às vezes o pessoal nunca fez um processo, né? Aí agora, depois que faz um processo, quer encher de coisa o negócio. Cara, só vai dar dor de cabeça aí no teu time. Não faz isso. Não faz isso, tá? O processo tem que ser simples, claro, lógico, sem firula, que a pessoa tem que pegar, ó, o que eu tenho que fazer? Isso, nessa sequência. Pô, tranquilo, fácil de fazer, mentalizei, bora pra cima. É isso. Gestor livre, gestor com a cabeça pensando em como trazer mais recurso, e como o que vai vender mais na loja, como trazer mais clientes. O gestor tem que estar com a cabeça livre para isso, para tocar, tá? Comunicação e treinamento, ó, a Vilena tinha perguntado sobre comunicação e treinamento, tá? Como explicar e engajar a equipe nos processos. Pessoal, fiz o meu processo. Vocês podem pegar, alunos de gestão, vocês podem pegar os meus 28 processos, vocês vão adaptar para a realidade de vocês, e vocês vão parar o time e vão dizer, galera, nós temos um manual de processo aqui na loja. E a galera vai ficar, oh, tem manual de processo, beleza. Você pode pegar cada pessoa de determinada área e sentar com ela e explicar o processo. Olha, fulaninho, o processo de abertura da loja tem que ser dessa forma agora, tá?
E já vou cantar a bola para vocês, tá? No início vai dar resistência. No início vai dar resistência. Por quê? Porque imagina, você tem alguns filhos aí que são os empregados de vocês. E eles estão, cara, correndo solto. O que eles querem fazer, eles fazem. Estão correndo solto. Ou no máximo você só dá uma puxadinha de orelha. Aí daqui a pouco você vem com o manual de processo cheio de regra. Vai dar resistência. Tá? Vai dar resistência. Mas você tem que ser forte, já vou contar aqui para vocês. Vocês têm que ser forte e saber lidar com isso. Quem aí opera, quem aí manda nessa bagaça aí da tua empresa é você, não é o teu colaborador. Ele pode te ajudar, eles são importantíssimos para nós. Eu gosto de cada um dos meus, eu tenho um carinho por cada um dos meus, mas porém, quem faz aí, quem pega o manche aí do piloto é você, não é o colaborador. Porque se você der o manche do avião para o colaborador, aquilo ali vai para baixo. Porque às vezes o colaborador ele não sabe quais são os seus custos, quais são o teu markup, quais são os impostos que você está pagando, e pode acabar dando uma coisa bem ruim aí. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você chama o seu colaborador, mostra o processo novo. Mostrei, beleza. A partir de agora tem que ser feito dessa forma. Ah, Rafael, mas não gostei disso, não gostei daquilo. Falei, cara, qual é a sua opinião sobre esse processo? Ó, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. E você vai, com a sua inteligência, ver se aquilo realmente faz sentido. Se fizer sentido, você acata. Se não fizer sentido, você diz, olha, infelizmente isso para nós não faz sentido. Então o que você vai fazer? Seguir o processo. E você vai monitorar. Monitorar. Existe um processo, olha só, olha que legal que eu vou passar para vocês, que eu criei dentro do meu negócio, que se chama ECA. O processo ECA. O que é isso, Rafael? Ensinar, corrigir e auditar. Ensinar, corrigir e auditar. Então eu vou lá e vou ensinar o meu primeiro processo para o meu colaborador. Ensinei para ele. Aí eu vou observar. Ele está fazendo errado, eu corrijo. Ele está fazendo errado, eu corrijo. Ele está fazendo errado, eu corrijo. Ele começou a fazer certo, ele começou a fazer certo, ele começou a fazer certo. Eu fico tranquilo. Em determinados períodos, eu faço auditoria para ver se ele realmente está fazendo. Por quê? Porque quando a gente ensina, pode ser que ele comece a fazer e erre pouco, e daqui a pouco pegue a linha e toque ali o processo normal. Só que pode ser também que depois, quando o processo já estiver andando, ele queira botar ali o tempero dele. Ele queira ali botar o tempero dele. E se ele botar o dedinho dele e você não estiver de acordo, nas auditorias, você vai lá e tranca isso. Vai lá e tranca isso. Então, ECA, ensina, corrige e auditoria. Tá? Ensina, corrige e auditoria. Só que cada colaborador ele vai estar dentro de uma etapa. Você não pode auditar alguma coisa que você ainda está corrigindo. Presta atenção, tá? Você não pode auditar algo que ainda você está corrigindo. Então você vai ensinar determinado processo para dentro do seu negócio, para a sua empresa, para os seus colaboradores. Conforme você vai ensinando, você vai corrigindo. Quando você vê que o processo está indo de forma tranquila, de forma fluida, você começa a fazer auditorias. Ou seja, você não vai mais corrigir, você já vai chegar intervindo. Ó, tá errado, isso aqui não faz parte do nosso processo. Você vai auditar aí o seu negócio, perfeito? Vamos lá. Adaptação contínua, processo não... Ah, isso é interessante, tá? Ó, os processos, eles não são engessados, tá, pessoal? A gente tá falando agora. Eles devem ser revisados e melhorados constantemente. Cara, eu fiz um processo. Você acha que eu fiz um processo que eu fiz há 2 anos atrás é o mesmo de hoje? É óbvio que não. O meu primeiro processo de recebimento de aparelho dentro da loja era com... Deixa eu pegar aqui. Era um checklist, tá? Ia lá, câmera frontal, xizinho. Tela, xizinho. Tá boa, né? Câmera traseira, xizinho. Isso foi um processo que eu fiz há 1000 anos atrás. E aí o processo ele foi evoluindo. Hoje é uma câmera filmando o telefone e nós fazendo ali os testes. O processo evoluiu. Perfeito? Então o processo ele não é engessado, tá? O processo ele não pode ser engessado. Ele tem que estar passando por constantes revisões. E quem é que vai dar essas revisões para vocês? São os colaboradores que executam o processo diariamente. Então,
Você passou o processo de fechamento de caixa para o seu caixa, tá? Fez com ele lá um processo. E, cara, você percebeu que existe um furo ali, que pode acabar o que aconteceu comigo agora, pouco tempo atrás, né, de ser furtado. E eu falei, não, nós vamos mudar determinado processo aqui, determinada ação dentro do nosso processo, para evitar aqui um problema que a gente possa ter. Bom, enfim, você vai ir lá e vai mexer dentro do processo. Você revisou o processo, você viu um buraco e foi lá e realinhou o processo. O processo ele nunca vai ser engessado. Ele pode ser revisado sempre, tá? Revisado sempre, tá? E melhorados constantemente. Todos os processos têm que ser melhorados constantemente, tá? Ó, vamos lá. Escolha um ou dois processos para começar o atendimento do cliente. Estou vendo aqui uma coisa que eu quero passar para vocês aqui. Vou passar aqui para o pessoal do Instagram. Vou passar aqui uma tarefa aqui para vocês, tá, pessoal? O pessoal do Instagram. Escolha um ou dois processos principais para começar, como atendimento ao cliente ou organização do estoque, tá? Cara, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Não é meus alunos vão receber em PDF o que eles têm que fazer amanhã, tá? O pessoal do Instagram vai ganhar aqui de lambuja aqui uma tarefa. Escolhe dois processos dentro do teu negócio. Rafael, é muita coisa para fazer, cara. O que eu faço? É muita coisa, meu. Eu não sei por onde começar. Calma. Você tem que relaxar, calma. Se acalme. O que você vai fazer? Tá? Respira. Quais são os principais processos hoje que você precisa organizar dentro do seu negócio? Entrada de aparelho? Começa por ele. Garantias? Começa por ele. Pega um ou dois por semana. Ah, mas não precisa fazer todos os meus tempos? Claro que não, cara. Esses meus 28 demorou meses. Pega um ou dois por semana. Pega ele, faz um. Tá pronto? Tá pronto. Vamos pro próximo. Qual é o próximo? O que você pode fazer mentalmente e botar depois no documento é listar quais os processos precisam ser feitos. Pode listar todos. Rafael, deu 30 aqui, não tem problema, de boa. Só que, aos poucos, você vai fazendo um a um. Cara, nós temos 52 semanas, né, no mês, no ano. Nós já passamos por 2, vamos sair da terceira agora, né? Dá para você fazer 52 processos, um por semana. 52 processos é coisa pra caramba, pessoal. Entende? São 52 processos. Como é que você pode fazer? É uma questão de organização do seu tempo, tá? Organizar o tempo para o gestor é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque se você organiza o seu tempo e diz assim, ó, meu tempo nessas 52 semanas, por exemplo, eu estou numa mentoria que é assim, tá? Ela é organizada por semana. E é o que eu quero fazer com vocês a partir de julho, tá? Da mentoria que eu quero dar a partir de julho, que vai ser semanal, não é curso, pessoal, é mentoria. Eu quero fazer uma mentoria para fazer uma mentoria de 6 meses com vocês. A gente tá junto durante aí metade do ano, onde eu vou passar aí ensinamentos e vou passar, são diretrizes para vocês fazer, são coisas para você fazer aquela semana para que você melhore aí o seu intelectual, para que você melhore aí na questão de gestão, para que você melhore como pessoa, como esposa, como marido, como pai, como filho, tá? Isso é muito interessante. Vou passar para vocês isso aí, mas isso vai ser só a partir de julho, eu estou estruturando a mentoria aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui para ver onde eu estava. Tá? Então vocês vão escolher um ou dois processos. Não precisa fazer nada fora do normal. Tá? 52 processos dá para fazer até o final do ano. Tá? Um por semana. Beleza? Agora eu faço uma reflexão com vocês aqui. Ó, tá? De tudo isso que a gente falou sobre os processos. Tá? Você prefere uma empresa onde cada um sabe o que fazer, tá? Eu sei que tem que ser feito, ou onde todo mundo está confuso e não sabe para onde vai, esperando instrução de alguém, esperando que alguém caminhe com essa pessoa, pegue da mãozinha e vá levando. Cara, você é um gestor, você não é babá. Você não é babá do seu funcionário. Você não pode ser babá do seu funcionário. Às vezes, pessoal, o pessoal me liga, Rafael, isso e aquilo. Eu falo, meu filho, você é o gestor, você é o gerente, você tem processo para isso, resolva e fecho. Eu só resolvo o BO que realmente não está nos processos e são bem acima do que eles podem resolver. Você não pode ser
babá dos seus empregados. Porque senão você vai virar escravo do seu negócio. Você vai virar escravo do seu negócio. Outra coisa, eu vi hoje um comentário no meu Instagram, o pessoal falando assim, Rafael, nós estamos falando sobre o negócio de furto dentro da empresa, né? E o pessoal falando, ah, não, por isso que eu trabalho sozinho e nunca vou ser furtado. Beleza, pode até ser que você não seja furtado. Ou não, né? Porque às vezes, mesmo trabalhando sozinho, o próprio empresário furta a empresa. Quer um exemplo? Se você tem o seu caixa, o caixa não digo, a sua conta pessoal é a mesma conta da empresa, você está furtando a empresa. Simples, tá? Mas ele disse que ia trabalhar sozinho porque ele assim não teria problema de ser furtado. Cara, eu acho isso um pensamento muito idiota. Não sei nem se o cara tá na live, mas eu acho muito idiota. Porque de que adianta você ter uma empresa que se não é para gerar emprego? De que adianta você ter uma empresa que não é para gerar um propósito na sua vida e na vida dos seus empregados? De que adianta ter uma empresa que aonde ela está inserida ela não faz a diferença nenhuma? Então nem tenha. Nós falamos isso na última live, na última aula sobre propósito, né? E o propósito tem que ser uma coisa que tem que estar enraizada dentro do negócio de vocês. Tem que estar junto, tem que estar lá dentro, entendeu? Senão, de que vale a pena todo esse esforço? De que vale? Entende? Então, assim, ó, processos, tá? Vamos lá. Tarefa para vocês aí. Vamos identificar uma área da empresa que precisa de mais organização, tá? Tarefa pro pessoal do Instagram. O pessoal de gestão vai ganhar ali um PDF com tudo certinho, tá? Pessoal aí do Instagram, identificar uma área da empresa que precisa de mais organização. Vê aí no seu negócio. Começar a documentar processos simples, tá? Não precisa ser processo cabuloso, não precisa ser processos, cara, aquele processo que, meu Deus, tem que ser no mínimo detalhe, não precisa. O processo tem que ser simples, lógico e claro, tá? Faz essas duas coisas que você vai melhorar muito aí nessa empresa, tá? Me diz uma coisa, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje por não ter processo na sua empresa? Quais são? Quais são os maiores desafios que você enfrentam hoje por ter processo na sua empresa? Eu quero saber aí de vocês, tá? Deixa eu finalizar aqui, que a aula aqui já está finalizada, agora eu vou bater papo com vocês aqui, tá? Vou só finalizar aqui. Agora eu quero bater um papo com vocês aqui. Quais são os processos hoje que você não tem, que você acha que pode estar interferindo no negócio de vocês? Eu vou ajudar vocês aí mais ou menos a ter uma ideia de processo. Ó, chegou gente aí. Tá chegando gente no YouTube ainda. Tá? Pessoal, quais são os processos que vocês têm, que você não tem hoje, que você acha assim, pô, cara, se eu tivesse processo disso, ia ser muito bom. Me diz aí, quais são? Deixa eu arrumar aqui, para eu poder enxergar direitinho. Quais são os processos que se você tivesse, ia ser muito bom? Processo de recebimento de aparelho? Processo de garantias? Processo de retornos? Processo de venda? Quais são? Porque é isso que você tem que entender. Você tem que entender qual é a área da sua empresa que hoje realmente precisa de atenção. Porque aí você desenvolve o processo, você desenvolve o que tem que ser feito, e aí você consegue sair daquele negócio. Isso é interessante, porque no momento que você consegue alinhar um processo para o seu colaborador, você já não faz mais parte daquele circuito. Você fica mais livre. Tá? Então é isso. Como é que vocês estão aí? Estão tudo tranquilo? Gostaram da aula? Gostaram da aula? 100%? 100%? Show de bola. Então, pessoal, vou tentar trazer sempre, uma vez por semana, uma livezinha aqui com algum insight bacana para vocês, alguma coisa para melhorar a empresa de vocês. Estejam conectados com a gente aqui, prestem atenção, caixinha de pergunta, prestem atenção nas postagens. Se você não está recebendo minhas postagens no Instagram, vai lá e marca o sininho, que eu tenho certeza que você vai receber, tá? Porque faz parte do gestor estar sempre estudando, tá? Eu nunca paro de estudar justamente para que eu possa trazer o melhor para vocês. Perfeito? O que vocês precisarem sempre comigo, eu tô junto, estamos aqui e eu quero fazer o melhor aí sempre para ajudar vocês. Ok? Deixa eu encerrar aqui do YouTube, galera do YouTube, tô indo, tá? Logo a aula vai estar disponível para vocês lá no curso, tá? Do Gestão de Especialista. Vai estar disponível a aula do curso de Gestão de Especialista, vai estar disponível também um PDF para vocês, tá bom?
Aqui eu fui. Deixa eu só aqui. Encerrar.